boa noite. Mais uma vez com vocês, o programa Saúde Online. Desta vez com o propósito de trazer novamente o Dr. Sérgio Leandro, diretor da hemodinâmica do Instituto Nacional de Cardiologia, que devido a inúmeros e-mails recebidos, vai fazer uma retrospectiva do programa anterior e ainda vai nos contar mais alguma coisa que não foi possível da última entrevista. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Sérgio Leandro, que vai falar para nós e vai explicar a diferença entre cateterismo e angioplastia. Boa noite, Dr. Sérgio. Boa noite, Vitória. É uma satisfação estar presente aqui mais uma vez, poder elucidar algumas dúvidas, poder chegar até os nossos pacientes ou futuros pacientes já ganhando alguma noção do que é um cateterismo cardíaco, o que é uma angioplastia. O cateterismo cardíaco é a introdução de catéter, como diz o coração cardíaco, como diz a própria frase, com a introdução de catéter até o coração. Isso para fazer um exame? Para fazer um exame. Fazendo uma retrospectiva, o cateterismo cardíaco começou no século XIX. Inicialmente era feito em animais, de uma forma experimental, tentar descobrir a curva de pressão, qual o significado dessa pressão, qual pressão que tinha na artéria, qual a pressão dentro de uma veia e qual a pressão dentro das cavidades do coração. Só com o advento do raio-x, aí já o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, é que se desenvolveu mais ainda esse campo de introdução do catéter também em animais e posteriormente no ser humano. A partir da década dos anos 50, que se realizou até de uma forma sem querer uma coronariografia. Inadvertidamente, tentando injetar o contraste na aorta, que é a principal artéria do coração, o catéter entrou na coronária direita e injetou na coronária e foi feito a primeira coronariografia. Isso foi nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic. A partir desse momento, esse exame se tornou extremamente necessário. Quer dizer, então, doutor Sérgio, isso foi um mero acaso? Já se vinha introduzindo catéter, fazendo injeção de contraste na aorta. A dúvida era a segurança de injeção seletivamente na artéria coronária. Se tinha dúvida se isso era seguro. E por acaso se injetou. Certo. E gerou uma imagem muito nítida da artéria coronária. Por que fazer injeção na artéria coronária? Porque a doença coronária é o problema mais frequente que determina limitações no adulto. Certo. Determina infarto, determina morte e atinge o adulto numa fase, assim, depois dos 40 anos, que é uma fase extremamente produtiva, onde provavelmente é um pai de família que tem filhos para sustentar e que não pode abrir mão do trabalho. Então, doutor Sérgio, para deixar a coisa bem clara, o cateterismo é um exame que é feito para a constatação de uma doença da coronária. Uma vez que se suspeita da presença de uma obstrução, por limitação do paciente sentindo dor no peito, ou porventura ele chegou até a ter um infarto, se pede o cateterismo cardíaco. O cateterismo é a introdução do catéter na circulação. E o objetivo principal é visualizar as artérias coronárias e descobrir se existe ou não obstrução das artérias coronárias. E a angioplastia, doutor? Então, o primeiro cateterismo feito nas décadas de 50. Em 1977 foi feito a primeira angioplastia da artéria coronária. Um paciente com dor no peito fez um cateterismo, evidenciou uma obstrução severa numa das artérias principais do coração. O tratamento iria ser cirurgia cardíaca, porém
esse método que já se estava pensando, um médico ele desenvolveu um catéter balão e estava imaginando de fazer esse tipo de abordagem, desobstruir com balão a artéria principal do coração. Esse procedimento foi realizado e após esse primeiro exame, essa primeira angioplastia, desse primeiro tratamento por catéter da obstrução coronária, um tratamento de minutos, esse procedimento virou uma febre e se espalhou rapidamente por todo o mundo. Você resolveu um problema que seria apenas com cirurgia, resolver em alguns minutos e isso determinar uma melhor qualidade de vida e momentaneamente o tratamento que seria cirúrgico, um tratamento apenas por catéter. Doutor, quer dizer que a partir de 1977 que foi dado início a esse tipo de tratamento, a angioplastia. A partir daí, o médico já poderia determinar se faria cirurgia ou se faria angioplastia? A angioplastia depende, nessa época, 1977, o catéter era extremamente calibroso, era um procedimento bem mais difícil. Rapidamente, devido à incidência da doença coronária ser muito alta, a indústria começou a desenvolver materiais com melhor qualidade, fios extremamente finos que permitem a escolha do local que nós vamos fazer a desobstrução, o aparelho de realizar cateterismo, que é dentro de uma sala, um ambiente cirúrgico, esse aparelho foi melhorando e conseguiu evoluir bastante. Porém, o calcanhar de Aquiles da angioplastia coronária nessa época era a possibilidade de uma cirurgia de urgência, uma cirurgia que poderia ocorrer eletivamente, ter que ocorrer de uma forma de urgência. E, além dessa possibilidade, a possibilidade de o entupimento voltar de novo. Nessa época, a chance de retorno da obstrução era em torno de 50%. Nós conseguimos tratar artérias mais difíceis, porém, a chance de retorno da obstrução era muito alta. Mas, 10 anos após essa primeira angioplastia, se desenvolveu um dispositivo que é chamado de stent coronário, que possibilitou retirar a cirurgia de urgência, quase que abolir a cirurgia de urgência durante uma angioplastia e diminuir significativamente a chance de retornar a obstrução de novo. Doutor Sérgio, então até 1977 a hemodinâmica não existia. Vamos esclarecer isso ao público. Depois que se descobriu o aparelho de raio-x, foi no começo do século XX, demorou para se realizar a injeção de contraste na artéria coronária, se demorou 50 anos. Então, no começo do século XX, existia o cateterismo, porém só para medir a pressão. E o objetivo, que seria visualizar as artérias coronárias, ela era feito com uma qualidade ainda ruim. Só a partir dos anos 50 que se realizou a primeira injeção seletiva nas artérias coronárias, podendo esse exame ser realizado de uma forma bastante frequente. Então, dos anos 50 até 1977, a realização de cateterismo cardíaco era apenas para forma de diagnóstico. A partir de 1977, foi possível a realização de desobstrução por catéter, desobstrução da artéria coronária. E surge uma nova forma de tratamento, além da forma de cirurgia. O cardiologista clínico, que apenas era um cardiologista que iria receitar medicação para controle de pressão, de receitar, indicar uma necessidade de fazer exame,
O cardiologista agora surgiu uma nova especialidade, que é a cardiologia intervencionista, que é um cardiologista, se me permite falar, um cardiologista híbrido, onde pode fazer um exame diagnóstico e possibilitar fazer um procedimento que é um procedimento que é um procedimento cirúrgico e é um meio caminho entre o tratamento clínico e a cirurgia cardíaca. Após o primeiro cateterismo seletivo das artérias coronárias, só em 1977 se realizou a primeira angioplastia coronária no mundo. Esse paciente que fez a primeira angioplastia, ele está vivo até hoje. E é interessante que esse paciente, a angioplastia com balão, tinha uma chance de retornar a obstruir de novo muito elevada. Mas neste paciente deu tudo certo. Ele fez a angioplastia em 1977, 20 anos depois, Sim. Ele reestudou, fez uma prova de esforço, até foi televisionado, e o paciente se encontrava muito bem. Ele ficou 20 anos sem sentir dor, não retornou mais o problema dele. Aos 23 anos, pós a angioplastia, ele começou a ter dor de novo. Certo. Fez novo cateterismo cardíaco, fez uma avaliação com medida de pressão dentro das artérias coronárias. Isso é uma forma de avaliação moderna hoje em dia, que não é só o cateterismo e a coronariografia apenas, isso é um outro tópico que eu posso falar mais à frente. Ele fez uma avaliação de pressão que se optou nesse momento a continuar com o tratamento clínico, apesar de ter uma lesão em torno de 60%, 70%. Porém, ele ficou sentindo dor e acabou fazendo uma angioplastia com colocação de um stent comum. Não existia nessa época o stent farmacológico. Certo. Fez a angioplastia, 2 meses, continuou, voltou a ter 2 meses após a realização desse implante de stent, ele voltou a ter dor, necessitando de novo de outra angioplastia. E isso pode acontecer? Isso é uma coisa que uma pessoa que sofre de doença coronária, ela pode fazer mais de uma vez esse tratamento? Em geral, se nós vermos a evolução durante 10, ou nesse paciente 20 anos, esse é um caso que exemplifica bem isso, ele até, dentro da tecnologia da época, evoluiu muito bem. Mas um paciente, em geral, no decorrer de 10 anos, 20 anos, faz o cateterismo, ou a angioplastia, ou uma cirurgia, e volta a fazer a angioplastia durante várias vezes. Não tem limitação do número de cateterismos ou número de angioplastias necessárias. Quer dizer, isso não existe nenhum prejuízo caso haja necessidade de uma nova intervenção, né? Não há limitação do número de angioplastias ou de cateterismo que um paciente possa vir a necessitar. Diferente da cirurgia cardíaca, porque a primeira cirurgia cardíaca que se torne necessário, o risco da cirurgia é 1. Se necessário fazer uma segunda cirurgia, o risco já é bem mais elevado. Certo. Doutor Sérgio, eu gostaria de perguntar e também deixar claro para os telespectadores, o stent, o que se coloca um stent dentro da artéria, 2, dá uma explicação para nós sobre isso. Porque nós sabemos que existem pessoas que colocam 1, outros que colocam 2. O que diagnostica isso? Cada local com obstrução deverá receber um stent. Porque o princípio é a dilatação, empurrar para o lado a placa, ganhar maior tamanho no vaso. O stent é um suporte que mantém o vaso aberto. E
qual o calcanhar de Aquiles desse procedimento, da angioplastia coronária com implante desse suporte? Continuou sendo a chance de retornar a obstruir de novo. Que essa chance, ela vai ser de voltar a obstruir novamente, ela vai ser maior em determinado grupo de pacientes, principalmente o paciente diabético. Ele tem uma chance de retornar a obstruir de novo alta nos próximos 6 meses após a angioplastia. Doutor, por quê? Já que nós estamos falando para um público leigo, ou possivelmente também muitos médicos, vamos falar para o público leigo. O diabético, ele é uma pessoa que tem mais tendência a esse tipo de entupimento? A dilatação com balão empurra a placa para o lado. O stent, ele mantém um suporte dessa placa, senão ele colaba de novo. Porém, é um corpo estranho. O diabético tem uma resposta mais acentuada. Certo. É como se fosse o grau de envelhecimento da artéria. Fazendo uma comparação do paciente que toma muito sol, seria o paciente, uma comparação com a artéria do paciente diabético, como se tivesse uma sobrecarga maior durante a vida, como se tivesse pego muito sol. Então, internamente, esse paciente ele tem um processo de resposta ao stent, ao corpo estranho mais exacerbado, o que aumenta a chance de retornar a obstruir de novo. E também algum outro grupo onde a artéria coronária é muito fina, localizações de obstrução em bifurcação. Alguns casos, nós sabidamente já sabemos que a chance de retornar é maior. Doutor, existe algum caso ou existe possibilidade de uma artéria ser tão fina que não seja possível fazer? Existe, mas se ela é tão fina, talvez nem seja necessário fazer. Porque assim como imagina a circulação coronária como uma árvore. Sim. Um tronco que se ramifica com vários galhos. Se a obstrução é muito lá na frente, então a quantidade de folhas ou de coração responsável por esse galho é menor. Se a obstrução é no tronco da árvore, a necessidade de desobstruir e o risco de uma obstrução nesse local é muito maior. Então, se a artéria é extremamente fina, como você está sugerindo, provavelmente não seja nem necessário desentupir. Porém, existem artérias que não são tão finas assim, mas são consideradas finas e a chance de desobstruir, de vir a obstruir, é alta. Por exemplo, uma artéria de 2,5 milímetros, 2,5 milímetros não é fina e pode ser uma localização importante e ser necessário desobstruir. Certo. Então existem situações em que, além da desobstrução com balão, é necessário colocar um suporte interno, que é o stent, e a terceira parte do tratamento que surgiu 10 anos após a angioplastia é a aplicação de medicação ao nível desta placa. Essa aplicação é feita pelo próprio stent, que tem incorporado a ele um fármaco. É um antibiótico? Seria uma medicação que diminui a replicação, a resposta inflamatória ao nível do stent, para diminuir o grau de cicatrização, que é exacerbado em alguns pacientes. É exacerbado, por exemplo, no paciente diabético, ou é exacerbado no vaso fino, porque qualquer perda de resultado num vaso fino já se torna uma obstrução significativa. Certo. E para isso, então, existem vários tamanhos de stent?
Os stents têm vários calibres, vários comprimentos que deverão ser escolhidos no momento da desobstrução. E isso é feito pelo hemodinamicista? É um especialista no tratamento interno das artérias. Certo. Desobstruir as artérias com balão, utilização de stent e escolha do paciente que deverá colocar o stent farmacológico, o stent que vem com medicação antiproliferativa, com o objetivo de diminuir a resposta ao corpo estranho. Certo. Porque uma resposta exacerbada ao corpo estranho determina o retorno da obstrução. O que é o retorno da obstrução? Significa retornar a ter sintomas de novo, retornar a ter risco de ter infarto novamente e até vir a falecer por conta dessa obstrução. Doutor, efetivamente não é necessário a pessoa infartar para ser tratado através da angioplastia? Ou não? Ela infarta para ser tratada? A primeira coisa que deve ser feita, não só na cardiologia, como em várias outras especialidades, chama-se medicina preventiva. Você tem que prevenir de forma a retirar os fatores de risco, com o objetivo de diminuir a chance de ter problemas no futuro. Quais são os fatores de risco na doença coronária? Número 1, mais frequente, cigarro. Perfeito. Pressão alta, colesterol alto, diabetes. Segundo tipo de prevenção, chama-se prevenção secundária. Tentar fazer o diagnóstico precoce. Sim. Não esperar surgir o problema para descobrir numa situação de emergência, num infarto. Então, procurar o cardiologista clínico, onde ele irá pesquisar os fatores de risco, tentando realizar a prevenção primária, tentar fazer um diagnóstico de se já existe obstrução das artérias coronárias. Qual é esse exame? É a prova de esforço. Ele vai simular uma atividade física com um eletrocardiograma ligado. Certo. E verificar se existe alteração no eletrocardiograma desencadeada pelo esforço ou até dor precordial, dor no peito, desencadeada pelo esforço. Esse teste de esforço deverá ser realizado, principalmente depois dos 40 anos, anualmente. Mesmo em pessoas que não têm... Principalmente em pessoas que não sentem nada. Ah, sim. Porque nós sabemos que a maioria das doenças coronárias, a maioria do número de pacientes, eles evoluem de forma silenciosa. Porém, antes de ter um infarto, na maioria das vezes, eu verifico que, conversando com o paciente, que é uma das situações frequentes que nós, cardiologistas, intervencionistas, nos deparamos, é com o paciente num quadro de infarto. E eu converso, depois de obter a melhora do paciente, o que ele vinha sentindo. E muitas das vezes ele começa a ter dor no peito, dor aos pequenos esforços, dor em repouso, mas essa dor passava, melhorava, demorava apenas 10 minutos e ele ficava preocupado, o paciente fica preocupado, mas como melhorou, ele achou que não era nada mais grave. Ou se procura o médico, infelizmente, muitos fazem o diagnóstico errado, pensa que é problema de estômago, pede uma endoscopia e perde uma oportunidade de fazer uma desobstrução antes de um processo de infarto. Então, o teste de esforço, o senhor coloca um exame primordial depois dos 40 anos? Depois dos 40 anos, além de procurar detectar os fatores de risco, que isso pode ser feito apenas medindo a pressão e uma orientação dietética, um exame de sangue, certo. A prova de esforço,
deve ser realizado anualmente para tentar o diagnóstico precoce, para não esperar ocorrer e ter que decidir no momento de urgência. Doutor, vamos falar uma coisa que eu tenho certeza que o público gostaria de saber, já que nós estamos aqui com o senhor, deixa eu perguntar. Essas pessoas que morrem subitamente, isso é porque elas tiveram um infarto? A causa mais frequente de morte súbita, morrer subitamente, é a doença coronária. Ele tem um mal-estar e provavelmente a artéria coronária fechou, isso faz uma arritmia cardíaca e o coração para. Isso que acontece, pode acontecer com atletas, com pessoas jovens? Também pode acontecer com pessoas jovens. O que é mais frequente, infelizmente, nos jovens é o uso de drogas, certo. Principalmente a cocaína. A cocaína tem um efeito de fazer uma obstrução da artéria coronária, um espasmo da artéria coronária. Nossa, eu acho isso aqui, olha só, esse assunto agora é muito importante, porque a gente está lidando com o público e eu acho que isso é um fato que nunca foi colocado em uma entrevista. O uso da cocaína, comprovadamente, falado por o diretor do hospital, do Instituto Nacional de Cardiologia, ele propicia ao jovem, ao adulto, a quem quer que seja, a possibilidade de vir a ter um infarto fulminante. A cocaína, para o jovem, eu acredito que seja uma causa mais frequente de determinar infarto. Por que eu digo isso? Eu já encontrei eu já faço essa especialidade há mais de 20 anos, durante esse período, vários jovens que eu digo assim, de menos de 30 anos, se encontrou um quadro de infarto e eu fiz a coronariografia num jovem, mesmo sem acreditar que tem alguma alteração, as artérias coronárias são normais e esse paciente, infelizmente, fazia uso de cocaína. A cocaína, ela desencadeia um espasmo coronário, uma obstrução da artéria coronária. Desencadeia, óbvio, dor no peito e infarto. Pode determinar, nesse momento, morte. A gente sempre, não é raro nós escutarmos notícias que até artista faleceu jovem, subitamente. Isso é a oclusão da artéria coronária, que desencadeou a arritmia do coração e parada cardíaca. Ou não teve a parada cardíaca, mas sofre uma sequela muito grande do coração, um infarto extenso. Esse paciente vai para cateterismo das artérias coronárias e se verifica que as artérias coronárias são normais. Foi justamente no momento de uso da cocaína que determinou o estrago do miocárdio. Infelizmente, também os jovens hoje em dia voltaram ao hábito de fumar. Fuma com uma intensidade elevada, que é risco. O jovem, claro, usa pílula anticoncepcional. Sim. Isso acrescenta mais um risco de aumentar a coagulação e, infelizmente, alguns ainda usam droga. Então, juntamos o uso do cigarro, uso de anticoncepcional e uso de droga. Doutor, nós vamos precisar continuar com o senhor fazendo outros programas, porque já que nós estamos com o diretor de uma instituição tão importante no Brasil, como é o Instituto Nacional de Cardiologia, eu vou convidar o senhor a retornar conosco num próximo programa para nós continuarmos falando sobre o stent, sobre a angioplastia, sobre a doença coronária, e sempre agradecer ao senhor pela
qualidade, pela forma com que o senhor trata o público, desvendando, né, tantos fatores que a gente mesmo desconhece, e solicitar ao senhor uma nova entrevista. Muito obrigado, Vitória. Eu virei com o maior prazer. Boa noite. Boa noite.